Uma das histórias mais conhecidas está ligada ao avião Florida, que desapareceu em 1945. Ele sumiu com 31 almas a bordo, e até hoje seus restos não foram encontrados. E aqui vai um fato interessante. Mesmo os radares modernos nem sempre conseguem detectar embarcações nesta região. Pesquisas mostram que anomalias submarinas podem criar ilusões que desorientam os sistemas de navegação. Imagine uma praia onde a areia é preta como carvão e as ondas se quebram em colunas basálticas esquisitas. A praia de Reynisfjara, na Islândia, não é apenas bonita. Aqui, a natureza cria verdadeiros milagres. Essas colunas, com até 40 metros de altura, se formaram há milhões de anos devido à atividade vulcânica e agora lembram tubos de órgãos gigantes. Você sabia que o mais interessante? Esta praia foi cenário de muitos filmes e séries, incluindo Game of Thrones. Mas não é apenas um local para cineastas. Sua beleza selvagem atrai turistas de todo o mundo, apesar dos perigos que se escondem em cada canto. Imagine as poderosas ondas do Atlântico batendo com força nas rochas, criando jatos d'água que podem atingir até 10 metros de altura. Mas a praia de Reynisfjara não só encanta, ela também é cheia de mistérios. As lendas dizem que aqui habitam trolls que se transformam em pedras com a primeira luz do sol. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor da praia, você pode encontrar aves raras, como os álbatros, que fazem seus ninhos em penhascos rochosos. Esses seres brilhantes com bicos coloridos, semelhantes a tijolos de cores diferentes, são alguns dos habitantes mais adoráveis da Islândia. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A areia preta de Reynisfjara contém minerais que lhe dão essa cor única. Isso não é apenas estética. A natureza vulcânica desse lugar torna sua ecossistema verdadeiramente único. A altitude superior a 2.500 metros e a ausência de poluição luminosa permitem aos astrônomos verem as estrelas de uma maneira que não é possível em nenhum outro lugar. Isso atrai cientistas de todo o mundo que desejam desvendar os mistérios do universo. O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, é uma imensa capa de gelo com uma área superior a 80.000 quilômetros quadrados, tornando-o o maior glaciar da Europa. Imagine que sua espessura pode chegar a 800 metros em alguns pontos. É como se você estivesse em um prédio de 20 andares de gelo. Todo inverno, o Vatnajökull recebe mais de 2 metros de neve que gradualmente se transforma em gelo. Esse processo cria paisagens geladas incríveis, onde cavernas e rachaduras formam padrões intrincados, sem comparação com qualquer outro lugar na Terra. E o mais impressionante, dentro do glaciar há rios que podem fluir a uma velocidade de até 30 km por hora. Mas isso não é tudo. O Vatnajökull faz parte do Parque Nacional homônimo, que abriga uma variedade de ecossistemas únicos. Aqui habitam aves raras como a perdiz branca e a gaivota islandesa. Além disso, o glaciar serve como fonte de água doce para os rios locais, que alimentam cachoeiras deslumbrantes como a de Skaftafell e a de Glyufur. Agora, imagine que o glaciar Vatnajökull não é apenas uma formação estática. Ele se move,
O gelo desce lentamente pelas encostas montanhosas, criando paisagens chocantes, onde blocos de gelo caem em rios turbulentos. Além disso, se você pensa que o Vesúvio só destrói, está enganado. Sua rica terra faz das redondezas uma das regiões mais férteis para a agricultura da Itália. A atividade vulcânica contribui para a formação de minerais que enriquecem o solo, e isso levou ao cultivo de vinhos famosos, como o Lacco Ameno, em seus declives. Nas encostas do Etna crescem mais de 1000 espécies de plantas, incluindo raras e em vias de extinção. É como um imenso jardim botânico, onde se encontram flores que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, você sabia que aqui cresce uma espécie endêmica chamada Etnea comum? Mas isso não é o mais estranho. Aproximadamente a 2.000 metros de altitude, há florestas onde as árvores atingem 30 metros de altura, criando um microclima único. Devido à constante emissão de cinzas vulcânicas, o solo aqui é incrivelmente fértil. E mesmo em condições climáticas rigorosas, pode-se encontrar oliveiras que já crescem aqui há vários séculos. Imagine! No Etna, além da flora, a fauna que se adaptou ao ambiente vulcânico. Por exemplo, aqui vivem lagartos raros do tamanho de uma palma da mão, que conseguem sobreviver em altas temperaturas. Você já se perguntou como esses seres podem existir em condições onde a temperatura pode chegar a 100 graus Celsius? E o fato mais interessante: o Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo, e sua história de erupções conta mais de 2.000 anos. Agora imagine que em um lugar tão deserto, antigamente existiam lagos antigos. Arqueólogos encontraram vestígios de algas e até fósseis de peixes, que foram testemunhas do desaparecimento desses corpos d'água. E o que acontece no Gobi hoje? Aqui estão sendo realizadas escavações ativas. Cientistas encontram fósseis de dinossauros que um dia vagaram por essas terras. Em apenas os últimos 10 anos, foram descobertos 8 tipos de dinossauros. E isso é apenas a ponta do iceberg. O cráter do vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, não é apenas mais uma atração natural. Ele é famoso por seu brilhante fogo azul, que surge devido ao enxofre em chamas, e sua temperatura pode chegar a 450 graus Celsius. Imagine um céu noturno e ao seu redor línguas de fogo azuis, como se você estivesse em outro mundo. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do cráter, há um dos lagos mais altos com água ácida, com pH de apenas 2. Isso significa que a água é tão ácida que pode dissolver metal. Sabe o que acontece quando essa água entra em contato com ferro? Ela literalmente corrói-o, deixando apenas ferrugem. Cada noite, os trabalhadores locais, ou professores de enxofre, sobem ao cráter para extrair esse precioso mineral. Eles ganham cerca de $7 por dia, enquanto seu trabalho envolve risco de gases tóxicos liberados no processo. Não é apenas um trabalho difícil, mas uma verdadeira prova. Eles carregam sacos pesados de enxofre que podem pesar até 30 quilos por encostas escorregadias e perigosas.
Se você pensava que era tudo, prepare-se para se surpreender. O Cheragbolten se tornou um local popular para os praticantes de base jumping e, anualmente, são realizadas competições onde corajosos saltadores se lançam de seus penhascos, desfrutando da queda livre. Além disso, a altura da plataforma onde ele está localizado permite ver o fiordo conhecido como Lysefjord, que se estende por 30 quilômetros, com suas paredes alcançando até 1.000 metros de altura. A deserta do Gobi ocupa uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados, maior do que todo o país da Mongólia. Imagine um cenário onde dunas de areia alternam com planícies rochosas e ao horizonte se avistam montanhas majestosas. Mas o que realmente impressiona é a variação de temperatura. Aqui, ela pode oscilar de menos 40 graus no inverno até mais 40 graus no verão. Você sabia que o Gobi não é apenas um deserto, mas uma verdadeira ecossistema habitado por criaturas raras e fascinantes? Por exemplo, aqui vivem lagartos do tamanho de um gato que se escondem em tocas subterrâneas para evitar o calor. E entre os animais que conseguem sobreviver nestas condições rigorosas, encontram-se até mesmo camelos selvagens com 2 chifres. Eles podem passar semanas sem água. Mas isso não é tudo. O Gobi é repleto de formações geológicas únicas, como a famosa Montanha de Areia, que atinge 30 metros de altura. Ela é composta por areia trazida por ventos de regiões vizinhas. E o mais fascinante, nesta região estão os vestígios de civilizações antigas que deixaram enigmáticos artefatos aguardando para serem descobertos. Essas descobertas podem mudar nossa compreensão de como os seres humanos interagiam com esse ambiente singular. A água no Poço do Comércio não é apenas um corpo d'água, é uma verdadeira anomalia natural. Imagine como as ondas do mar, com força, invadem um buraco com cerca de 3 metros de diâmetro, criando colunas de água poderosas que podem atingir até 12 metros de altura. Mas o que realmente impressiona é que esse poço não só atrai água, ele se comporta como um dreno gigante, absorvendo e lançando o mar de volta ao oceano com uma regularidade impressionante. Você sabe o que acontece quando a maré atinge seu pico? A água começa a ferver e pulsar, criando uma atmosfera que lembra uma cena de filme de terror. Mas isso não é tudo. As correntes subaquáticas que surgem nesse momento podem ser tão fortes que até surfistas experientes evitam se aproximar desse lugar. Agora imagine que esse fenômeno não atrai apenas turistas, mas também cientistas tentando desvendar seus mistérios. Pesquisas mostram que o poço se formou devido à erosão causada pelas ondas, que lentamente desgastam as rochas. Mas a pergunta é: por quanto tempo ele poderá existir assim? A cada ano sua forma muda, tornando-o vulnerável à extinção. O vulcão Calbuco não é apenas uma montanha, é um gigante poderoso que despertou 2 vezes nos últimos 50 anos. Em 18 de abril de 2015, após 49 anos de tranquilidade, ele expeliu nuvens de cinzas a uma altura superior a 3 quilômetros. Imagine, o céu está coberto de preto e tudo ao redor está coberto por uma camada de cinzas, como se fosse noite.
Imagine também que seu último erupção afetou mais de 100 quilômetros ao redor. Milhares de pessoas ficaram na zona de evacuação e o ar estava cheio de cheiro de enxofre que fazia parar os corações. Mas ainda não é tudo. Você pode ver como a lava sai do cráter, criando rios de fogo que destruíam tudo em seu caminho. O que é ainda mais impressionante? O vulcão Calbuco está na interseção de várias placas tectônicas, tornando-o parte de uma das zonas vulcânicas mais ativas do planeta. É difícil de acreditar, mas na região existem mais de 100 vulcões ativos, cada um com suas próprias características. E quanto às vistas deslumbrantes, ao subir suas encostas, você pode ver lagos com água azul turquesa que se formaram nos crateras deixadas por erupções anteriores. Esses lagos não são apenas bonitos, eles estão cheios de ecossistemas únicos que sobrevivem em condições onde a vida parece impossível. E quando você está aos pés desse monstro, você se pergunta: quanto tempo ele dormirá antes do próximo despertar? O vulcão Calbuco não é apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo da força da natureza, capaz de destruir e criar ao mesmo tempo. Sua altura é de 2.200 metros e é aqui que a natureza mostra sua verdadeira força. O Grande Fonte Prismática em Yellowstone não é apenas uma fonte termal. É um verdadeiro fenômeno natural que pode se vangloriar de um diâmetro superior a 120 metros. Seus vibrantes tons, que variam do azul profundo ao laranja vivo, são criados por organismos microscópicos que vivem nas águas quentes, e seu número pode atingir vários milhões. Você já pensou por que a água na fonte está tão quente? A temperatura pode chegar a quase 130 graus Celsius, tornando-a uma das mais quentes da região. Mas isso não é tudo. No centro da fonte, há uma zona onde a temperatura está próxima ao ponto de ebulição, e é lá que vivem as bactérias que dão à água sua cor incrível. Agora imagine que a cada 24 horas, cerca de 37 mil litros de água quente são adicionados à fonte. Essa água sobe das profundezas da Terra, passando por um sistema de fissuras e canais, e, ao encontrar as camadas superiores mais frias, cria esse fenômeno natural incrível. E o que mais impressiona? Ao redor da fonte você pode encontrar muitos outros formados termais, como géiseres e vulcões de lama, que criam um paisagismo único, lembrando outro planeta. Cerca de 30% de todos os fontes termais dos Otictua estão localizados exatamente em Yellowstone, tornando-o o verdadeiro centro de atividade geotérmica. Mas espere, ainda não é tudo. Todos os anos, a Grande Fonte Prismática atrai mais de 4 milhões de turistas, e esse número continua a crescer. Além disso, suas transições de cores vibrantes podem mudar dependendo da estação do ano e da temperatura. Por exemplo, a temperatura da água pode variar de 0 a 7 graus Celsius, mesmo no verão, tornando o banho aqui um verdadeiro desafio. Você sabia que mais? Esta praia fica a apenas 2 quilômetros da vila de Vik, uma das pontas mais ao sul da Islândia, e é exatamente aqui que começam muitas aventuras para os amantes da natureza.
O Vale do Tigre Pulador não é apenas um lugar pitoresco, mas uma verdadeira arena onde a natureza demonstra sua força. A largura do vale, em alguns pontos, chega a apenas 15 metros, enquanto as águas do rio Yangtze correm rapidamente para baixo, a partir de uma altura de 2.800 metros. Esses números fazem refletir. Como essa força pôde criar tamanha beleza cativante? Mas isso ainda não é o mais impressionante. O vale é lar de espécies raras de flora e fauna, incluindo animais da lista vermelha, como o urso tibetano e o leopardo das neves. Imagine esses majestosos animais vagando pelas rochas, tentando sobreviver nesse paisagismo severo, mas esplêndido. E o que é ainda mais impressionante, a cada primavera são realizados festivais aqui, onde os moradores locais deixam barcos de papel com desejos, fazendo com que o rio brilhe com luzes. Essa tradição atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que desejam entender as raízes culturais dessa região. E agora, imagine isso: o vale cercado por montanhas, cujas alturas chegam a 4.000 metros, onde cada pico parece guardar segredos antigos. Essas cores criam padrões inigualáveis que atraem turistas de todo o mundo. Mas o que é mais incrível? Os geysers dessa vale têm um ciclo de vida próprio e sua atividade pode mudar dependendo da atividade sísmica da região. Isso significa que os cientistas ainda estão estudando como exatamente eles funcionam e o que pode influenciar suas erupções. Imagine uma vasta extensão de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. É a extensão do deserto do Saara, que ocupa quase toda a África do Norte. Ele se estende por 11 países, incluindo Argélia, Egito e Líbia. Mas você sabia que além do areia, há muito mais? Na verdade, no Saara existem oásis maravilhosos, como o oásis de Siwa, no Egito, onde crescem palmeiras e até mesmo há pessoas vivendo. Ele fica a 300 quilômetros da cidade mais próxima e seus habitantes dependem de águas subterrâneas que podem ter milhares de anos. Mas isso ainda não é tudo. No Saara, além da vegetação, existem também pinturas rupestres antigas, que datam de mais de 8.000 anos. Essas imagens mostram como aqui viviam hipopótamos e búfalos, quando o clima era muito mais úmido e amigável. Agora, imagine que a temperatura no deserto pode variar de 40 graus positivos durante o dia até menos 10 graus à noite. Essa variação cria condições extremas de vida e nem todos os seres podem se adaptar. Por exemplo, raposas do deserto e lagartos encontraram maneiras de sobreviver, mas isso exige uma habilidade e criatividade incríveis. Você sabia que no Saara também existem formações geológicas impressionantes? A cada ano, milhares de visitantes chegam para ver como a natureza pode transformar o mundo familiar. Os grandes fluxos de lava que outrora consumiam tudo em seu caminho, agora são parte da ecossistema, onde habitam espécies raras de flora e fauna. Imagine que, nesse vulcão, você pode encontrar vegetação adaptada a condições extremas. E quando você acha que já sabe tudo sobre o vulcão Paricutim, surge uma nova pergunta:
como a igreja conseguiu sobreviver entre os fluxos de lava. A Vallée dos Geysers, na Kamchatka, não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro espetáculo de fontes explosivas que ocorre há milhares de anos. Imagine que a cada 15 minutos, jatos de água quente são lançados da Terra, alcançando alturas de até 30 metros. Você sabia que essa vallée abriga cerca de 20 geysers? É um ecossistema único, onde a temperatura da água pode ultrapassar os 100 graus Celsius. E o mais interessante, aqui vivem muitos animais e plantas raras que conseguiram se adaptar a essas condições extremas. Cada geyser tem sua própria personalidade. Alguns deles expelam água com uma periodicidade de alguns minutos, enquanto outros podem dormir por várias horas. Mas isso não é tudo. A Vale também é conhecida por seus fontes termais, cujas temperaturas variam de 30 a 100 graus. Essas fontes criam paisagens deslumbrantes com cores vibrantes que contrastam com as rochas cinzentas. Imagine como é essa cena: jatos de água quente sendo lançados no ar, ao redor deles, flores coloridas e vegetação. E então começa o verdadeiro caos. Em alguns lugares, a água é tingida de amarelo e laranja devido à presença de enxofre. Esse momento, quando o rebanho decide saltar e os crocodilos esperam sua presa, causa arrepios na pele. O Serengeti não é apenas um lar para os animais selvagens, mas também uma parte importante do patrimônio cultural da Tanzânia. Tribos locais como os Masai vivem em harmonia com a natureza, preservando suas tradições e costumes. Interessante é que os Masai consideram as terras do Serengeti sagradas e as protegem como se fossem suas raízes. Trollstigen não é apenas uma estrada, é um verdadeiro milagre da engenharia que atrai milhões de turistas todos os anos. Imagine curvas acentuadas e penhascos íngremes, com uma altura de até 800 metros. E o mais incrível, a inclinação da estrada é superior a 19%. Cada curva revela uma vista deslumbrante de cachoeiras que despencam das montanhas, formando riachos brilhantes e de vales pitorescos que se estendem abaixo. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A cachoeira Stordalsfossen cai de uma altura de 300 metros e sua força é ouvida a vários quilômetros de distância. Mas não para por aí. Trollstigen foi construído em 1936 e desde então se tornou um símbolo da Noruega. Todos os anos são realizados festivais aqui, onde é possível degustar pratos típicos e apreciar paisagens que mudam ao longo do ano. Agora imagine isso. A estrada está envolta em nuvens e parece que você está na beira do mundo. Os moradores locais contam lendas sobre trolls que, segundo eles, guardam essas terras. Já ouviu falar do troll que se transformava em pedra à luz do dia? Marmolada não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira lenda viva. Sua altitude atinge 3.300 metros e ela é considerada a mais alta montanha dos Dolomitas. O que é impressionante é que nela estão localizados os maiores glaciares da Itália, que, por sinal,
cobrem uma área superior a 100 quilômetros quadrados. Imagine que sob a neve fresca estão escondidos vestígios de antigos mares que outrora banharam essas terras. Antigos corais e moluscos que deixaram suas fósseis no calcário contam sobre como aqui outrora existia um mar tropical quente. E o mais intrigante, os glaciares da Marmolada estão gradualmente derretendo e em apenas os últimos 30 anos sua área diminuiu em mais de 30%. Nas encostas da Marmolada passa um dos mais populares roteiros turísticos, a Via Ferrata, que atrai amantes de adrenalina. Não é apenas uma caminhada. A 2.700 metros de altitude, há cabos e escadas que ajudam a superar os trechos mais íngremes. E o que mais impressiona? Dali se podem ver vistas deslumbrantes dos picos ao redor, como o Pisboia, que parece guardar essa beleza. A Marmolada também é conhecida por suas flores alpinas, que florescem no curto verão. Imagine manchas vibrantes de cores contra o fundo de gelo branco e rochas cinzentas. Essas plantas se adaptaram às condições rigorosas. Suas raízes se agarrem às pedras, como se lutassem pela vida. E mais um fato interessante: aqui habita uma espécie rara de cabra montesa que pode saltar até 3 metros de altura, tornando-se um dos animais mais ágeis dessas regiões. Translation Notes. Imagine um cânion que se aprofunda na terra por quase 1 milha de profundidade. É o Cânion Negro de Hanson. Suas paredes, compostas por granito negro, parecem ter sido esculpidas por gigantescos escultores. E agora, o mais incrível. Aqui você pode encontrar algumas das rochas mais antigas dos Estados Unidos, com idade de até 2 bilhões de anos. Todo ano, o cânion atrai milhares de turistas, mas há também aqueles que se aventuram a descer pela correnteza tumultuosa do rio Hanson. A água nesse local flui a uma velocidade de até 30 km por hora e, em alguns pontos, forma impressionantes cachoeiras, com altura superior a 30 metros. E sabe o que mais impressiona? Esse cânion é lar de espécies únicas de flora e fauna que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas ainda não é tudo. No Cânion Negro, observam-se condições que permitem aos cientistas estudar processos geológicos raros. Por exemplo, a localização do cânion cria condições microclimáticas especiais, onde a temperatura pode variar em 30 graus em apenas alguns metros. Nessas condições, habitam espécies raras de plantas que conseguiram se adaptar a condições extremas. Cada curva no caminho do cânion revela novas paisagens deslumbrantes, desde precipícios abruptos até a tranquilidade do rio abaixo. E aqui está um fato que impressionará qualquer um. O cânion foi formado graças às ações do rio Hanson, que, ao abrir seu caminho, destruía rochas ao longo de milhões de anos. Os penhascos de Moher se erguem a uma altura de até 200 metros acima do Oceano Atlântico, criando paisagens impressionantes que até os mais experientes viajantes encontram surpreendentes. Imagine o vento passando por você e as ondas quebrando nas rochas, criando sons que lembram o trovão.
Esses penhascos se estendem por cerca de 8 quilômetros ao longo da costa do condado de Clary e são lar de muitas aves, incluindo álbatros, que, por sinal, podem ser do tamanho de uma galinha, o que é realmente impressionante. Os penhascos de Moher não são apenas uma maravilha natural, mas também um local histórico, onde foram filmadas cenas do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Qual foi o papel deles na formação da ecossistema local? Cerca de 30% da área dos penhascos é ocupada por plantas únicas que encontraram aqui condições ideais para crescer, apesar do clima rigoroso. Este lugar se tornou um verdadeiro refúgio para muitos tipos raros que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Agora, imagine que quase 1,5 milhão de turistas visitam este local todos os anos. E o mais interessante, em uma manhã nevoenta, devido ao vento, os penhascos parecem desaparecer, criando a ilusão de que você está na beira do mundo. E o que é ainda mais emocionante, existe um caminho secreto que leva a plataformas de observação menos conhecidas, mas não menos impressionantes, de onde se tem vistas que fazem o coração parar. As lendas locais contam que o Poço do Comércio é uma entrada para o mundo dos espíritos que levam as almas dos que se aproximam demais. É incrível, mas mesmo nos dias de hoje, muitos acreditam que algo sobrenatural ocorre aqui. Então, se você decidir visitar esse lugar, esteja preparado para que sua magia possa deixar você sem palavras. E você acha que essa água misteriosa é feita de quê? Ela é rica em minerais que a tornam não apenas bonita, mas também única para estudos. Na ilha Socotra, no Iêmen, crescem árvores que parecem alienígenas de outro mundo. Elas têm a forma de guarda-chuvas virados de cabeça para baixo e podem atingir até 20 metros de altura. Essas árvores dragões, conhecidas por seu aspecto único, podem viver até 1000 anos, mantendo suas propriedades maravilhosas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na ilha, mais de 30% das plantas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, os cactos locais, que parecem grandes cactos, atraem a atenção não apenas dos botânicos, mas também dos turistas, por seus vibrantes cores e formas incomuns. E agora imagine isso. Na Socotra, existem animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Aqui você pode encontrar lagartos do tamanho de uma palma da mão e até pássaros que cantam como se ouvissem apenas a si mesmos. Esses animais evoluíram em completo isolamento, tornando-se completamente únicos. E o que mais impressiona? A ilha é considerada uma das mais isoladas do planeta. Sua flora e fauna evoluíram em condições onde não havia competição com outras espécies. Isso criou um verdadeiro laboratório evolutivo, onde a natureza mostrou todos os seus talentos. Você sabia que o Grand Canyon é muito mais do que um fenômeno geológico? É também um patrimônio cultural. Aqui há inúmeras descobertas arqueológicas deixadas por povos indígenas que viviam nestas terras muito antes da chegada dos europeus. Eles criaram artes e tradições únicas, parte das quais ainda perduram até hoje. O Parque Nacional. Montanhas Rochosas ocupam uma área superior a 360 quilômetros quadrados
E aqui estão montanhas com altitudes superiores a 4.000 metros. Essas montanhas foram formadas há milhões de anos devido a processos tectônicos que as elevaram à superfície, e depois os glaciares criaram vales e lagos impressionantes. Imagine que nesse parque habitam mais de 330 espécies de aves e uma grande variedade de mamíferos, incluindo ursos grizzly e alces, que podem pesar até 700 quilos. Eles podem ser encontrados caminhando por trilhas pitorescas, onde a altitude sobe e desce como em uma montanha-russa. Mas isso não é tudo. No parque, há o Lago Hallet, com aproximadamente 1 quilômetro de comprimento, que está coberto de gelo a maior parte do ano. A camada de gelo do lago cria um ecossistema único, onde habitam espécies raras de peixes que não são encontradas em nenhum outro lugar. Você sabia que o mais impressionante é que nas montanhas rochosas está uma das estradas de carro mais altas do Zitzuru, a Tradewinds Gallatin, que atinge uma altitude de 3.480 metros. Essa estrada oferece vistas deslumbrantes dos arredores e torna o parque acessível para milhares de turistas todos os anos. E agora você está na beira de uma descoberta. Na Socotra, crescem plantas que produzem um suco de cor vermelha, semelhante a sangue. Esse suco era usado pelos habitantes locais para criar tinturas e medicamentos, e suas propriedades ainda são estudadas por cientistas. Imagine que, de repente, algo extraordinário começa a acontecer abaixo da terra. No final dos anos 1940, no México, o vulcão Paricutín acordou repentinamente. Um cone de até 47 metros de altura emergiu do solo, e sua erupção durou quase 9 anos. Mas o que torna esse vulcão verdadeiramente único? Ele surgiu no meio de um campo de milho, onde os moradores locais nem desconfiavam dos processos subterrâneos. Como resultado da erupção, mais de 50 milhões de metros cúbicos de lava foram lançados, e em pouco tempo, um novo paisagismo foi formado, alterando o aspecto familiar da região. E o que torna tudo ainda mais intrigante? No cráter do vulcão há uma igreja, a San Juan Parangaricutiro, construída no século XVII, que foi coberta pela lava e agora está parcialmente submersa. Seus pináculos agudos e cúpulas, emergindo da terra, criam um contraste fantástico com o paisagismo vulcânico ao redor. Os moradores locais e os turistas às vezes comparam esse lugar a uma verdadeira obra de arte, onde a natureza e a arquitetura se misturam em uma única cena. E agora, imagine que os lagos de sal na região contêm até 300 toneladas de enxofre. Essa quantidade é suficiente para atender à demanda por esse mineral por muitos meses. Mas as aventuras não terminam aqui. No Kawah Ijen há outro fenômeno incrível. O vulcão continua ativo e suas erupções podem ocorrer a qualquer momento, tornando um dos vulcões mais perigosos, mas também mais fascinantes do mundo. Imagine um bosque onde cada árvore é uma formação rochosa afiada, com a altura de um prédio de 10 andares. Bem-vindo a Singas de Bemaraha, um lugar onde a natureza criou uma verdadeira sinfonia de pedra.
Essas formações rochosas foram esculpidas pelo tempo e pela chuva, e seus picos afiados podem alcançar até 100 metros de altura. Mas isso não é apenas um fenômeno geológico. Aqui habitam espécies raras de flora e fauna que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Este ecossistema único serve de lar para mais de 100 espécies de aves, incluindo o raro abutre vermelho. Imagine como elas pairam sobre as rochas, criando um espetáculo hipnotizante. E o mais impressionante: muitas dessas rochas formam complexos labirintos, nos quais é fácil se perder. Você sabia que os moradores locais chamam essas formações de singas, que significa dentes afiados em Malgache? É exatamente assim que elas parecem quando o sol as ilumina. Aqui também se encontram plantas únicas, como o espinheiro, que se adapta a condições severas e cresce até 700 metros de altura. Essas plantas não apenas sobrevivem, mas também prosperam em condições onde outras não conseguem. Agora imagine, o vulcão Iraçu, na Costa Rica, estava tão ativo que a cinza se elevava a mais de 1 milhão de metros. É uma das sistemas vulcânicos mais ativos do país, e seu último grande erupção ocorreu em 1966, quando a cinza cobriu vilarejos próximos, deixando impressões inesquecíveis. Mas isso ainda não é o mais interessante. No cráter do vulcão existem 2 lagos. Um é de um verde vibrante e o outro é de um azul profundo. Sabe o que dá a eles essas cores tão incomuns? Diferentes níveis de acidez, que variam de 7 a 12. É como ver uma explosão de cores diretamente na superfície do cráter. Já pensou como um vulcão pode influenciar o clima? O Iraçu, com sua altura de 3.250 metros, pode criar nuvens que, por sua vez, retêm os raios solares, o que leva a mudanças na temperatura da região. Você já ouviu falar que há ruínas antigas sob o vulcão? Arqueólogos descobriram vestígios de uma civilização que existia há mais de 1000 anos, que utilizava fontes minerais para suas necessidades. Uma das descobertas é a cerâmica feita com cinza vulcânica. E o que realmente é fascinante, o vulcão Iraçu é considerado um dos mais acessíveis para os turistas, pois seu cráter pode ser visitado em apenas algumas horas. Mas não é apenas uma caminhada. Ao seu redor, a natureza muda a cada passo e cada curva revela novos mistérios. Maintained the formal tone and style of the original text, used natural and fluent Brazilian Portuguese, preserved all factual information and details. Imagine um cânion que se estende por mais de 18 milhas de largura e se aprofunda por mais de 1 milha de profundidade. Este é o lugar onde o rio Colorado, como um fluxo vivo, cortou a terra ao longo de milhões de anos, criando paisagens deslumbrantes que encantam até mesmo os mais experientes viajantes. Agora, o mais incrível: no Grand Canyon, você pode encontrar camadas de rochas que têm até 2 bilhões de anos. Essas camadas estratigráficas contam a história da Terra, desde suas formas mais antigas até os processos geológicos que continuam até hoje. Você sabia que este é um dos poucos lugares no planeta onde é possível ver essas rochas antigas na superfície? Todo ano, o Grand Canyon atrai cerca de 5 milhões de turistas,
o que significa que aqui você pode encontrar pessoas de todos os cantos do mundo. Muitos deles têm a sorte de ver o pôr do sol quando os raios solares pintam as paredes do cânion em tons incríveis de vermelho e laranja. Um espetáculo que já se tornou lendário. Mas isso não é tudo. No cânion existem mais de 400 tipos de plantas e uma grande variedade de animais, incluindo alces americanos raros que podem pesar até 700 quilos. Ao longo desse tempo, o vulcão mudou várias vezes sua forma e as últimas erupções, ocorridas em 2023, novamente atraíram a atenção de cientistas de todo o mundo. Sobre esse vulcão se pode falar sem fim, pois ele não é apenas um fenômeno da natureza, mas também um verdadeiro laboratório para o estudo da geologia e da ecologia. O Parque Nacional Serengeti não é apenas um lugar, mas uma verdadeira arena para a natureza selvagem, onde ocorre anualmente um espetáculo grandioso. A migração de mais de 1 milhão de gnus e centenas de milhares de zebras. Imagine rebanhos do tamanho de pequenas cidades cruzando savanas, criando um espetáculo impressionante que é impossível esquecer. Mas não para por aí. No Serengeti habitam mais de 30 espécies de grandes mamíferos, incluindo a famosa Grande Quinteta: leão, leopardo, rinoceronte, elefante e búfalo. E o mais fascinante é que cada uma dessas espécies desempenha um papel único no ecossistema do parque, mantendo o equilíbrio da natureza. O que mais impressiona é que o parque se estende por mais de 14 mil quilômetros quadrados, uma área comparável à da Bélgica. Nessa vasta extensão, além dos mamíferos, habitam mais de 500 tipos de aves, incluindo o raro abutre africano. Todo outono, no Serengeti, ocorre algo extraordinário. Gnus e zebras embarcam em uma perigosa jornada através de rios cheios de crocodilos em busca de pastagens frescas. Imagine como eles cruzam águas turbulentas, arriscando suas vidas. Formações rochosas, como a famosa Morant Long, se elevam a mais de 3.800 metros e atraem escaladores de todo o mundo. Essas montanhas não são apenas uma atração turística, mas uma verdadeira laboratório para o estudo da geologia e da ecologia. A deserta de Atacama não é apenas uma das regiões mais secas do planeta, mas uma verdadeira enigma geológico. Imagine que em alguns lugares não choveu há mais de 400 anos. Isso significa que o paisagismo parece estar parado no tempo. Salinas e planícies pedregosas cortam a deserta, criando paisagens que lembram os cenários marcianos. Mas o que é impressionante, apesar de sua esterilidade, a Atacama abriga mais de 300 tipos de plantas. Muitas delas sobrevivem graças à capacidade única de armazenar água em suas células, como se guardassem cada gota de chuva. Agora, imagine que sob a superfície da deserta se encontra um dos maiores depósitos de cobre do mundo. É estimado que os depósitos de cobre na Atacama possam atingir mais de 130 milhões de toneladas. Isso torna a região não apenas um fenômeno natural, mas também um centro econômico para o Chile. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em algumas partes da deserta, cientistas descobriram micro-organismos
que conseguem sobreviver em condições onde o nível de umidade é próximo de zero. Esses organismos não apenas sobrevivem, mas se reproduzem ativamente, abrindo novos horizontes para o estudo da vida em condições extremas. E o que mais impressiona? Na Atacama encontra-se um dos locais mais puros da Terra para observações astronômicas. Esse fenômeno é chamado de fluxo de gelo e sua velocidade pode chegar a 1 metro por dia. Você sabia que o glaciar Vatnajökull foi um dos principais locais de filmagem para filmes como Star Wars e Game of Thrones? Isso o torna não apenas uma maravilha natural, mas também um fenômeno cultural que atrai turistas de todo o mundo. Na altitude de 4.450 metros está o Matterhorn, uma das montanhas mais conhecidas dos Alpes. Sua forma lembra um capacete pirâmide agudo, o que atrai alpinistas de todo o mundo, pois escalá-lo é um verdadeiro sonho. No entanto, você sabia que a primeira tentativa bem-sucedida de escalar o Matterhorn terminou em tragédia? Em 1862, um grupo de 7 alpinistas alcançou o cume. No entanto, durante o descer, um dos membros caiu e arrastou os outros consigo. Devido à catástrofe, 4 pessoas morreram. Esse incidente marcou um ponto de virada na história do alpinismo, levando todos a reavaliarem suas abordagens para escalar montanhas tão perigosas. O Matterhorn não só atrai alpinistas, mas também é um verdadeiro imã turístico. Todo ano, mais de 2 milhões de turistas vêm aqui para apreciar as vistas deslumbrantes e provar a culinária local, incluindo os famosos queijos suíços. Além disso, nas proximidades estão os centros de esqui, onde as pistas têm até 800 metros de altura, tornando-os ideais tanto para profissionais quanto para iniciantes. Você sabia que no Matterhorn é possível ver plantas raras que não existem em nenhum outro lugar do mundo? São flores alpinas que se adaptaram às condições rigorosas das montanhas altas. Em particular, aqui cresce o Edelweiss, conhecido por suas flores brancas e macias. É interessante que essas flores se tornaram símbolos do alpinismo e são frequentemente mencionadas na cultura e na arte. Por exemplo, a montanha Toubkal, no Marrocos, que atinge uma altura de 4.000 metros, é o ponto mais alto da África do Norte. Esse lugar atrai alpinistas e turistas de todo o mundo que desejam escalar seu cume. E o mais fascinante, o Saara está localizado no cruzamento de antigas rotas comerciais e muitas caravanas que seguiam da África para a Europa passavam exatamente por esses vastos areais, deixando uma rica história cheia de aventuras. O vulcão Vesúvio, que se ergue sobre Nápoles, suscita ao mesmo tempo medo e admiração. Sua altura alcança 1.848 metros e ele é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. Mas o que acontece se eu disser que sua última erupção ocorreu apenas em 1983? Imagine que, no momento da erupção, o fluxo de lava se movia a uma velocidade de até 150 km por hora. Isso significa que os habitantes da antiga Pompeia não tinham chances de sobrevivência.
Em questão de minutos, sua cidade foi engolida pelo fogo e pela cinza. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia o que aconteceu com os habitantes que não conseguiram fugir? Seus corpos foram preservados na cinza vulcânica, e arqueólogos ainda encontram restos mumificados que registram os últimos instantes de suas vidas. Alguns deles até mantêm expressões de medo no rosto, permitindo-nos assistir à história com uma clareza surpreendente. E agora, imagine que o Vesúvio não se erupcionou apenas uma vez, mas mais de 20 vezes nos últimos 2000 anos. Cada vez ele deixou não apenas destruição, mas também novas camadas de história que os cientistas continuam a estudar até hoje. Imagine uma cachoeira de 172 metros de altura que se precipita das rochas com tamanha força que forma nuvens de neblina visíveis a muitos quilômetros de distância. Isso não é apenas uma paisagem bonita. A Cachoeira Victoria, situada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, cria um espetáculo visual e auditivo impressionante, onde o som da água ressoa como trovão. E isso ainda não é tudo. Durante a estação das chuvas, o fluxo de água aumenta até 6.000 metros cúbicos por segundo. Pode parecer que tamanha magnitude possa representar uma ameaça, mas na verdade ela cria um ecossistema único. Ao redor da cachoeira, formam-se florestas tropicais, onde habitam espécies raras de animais, incluindo camaleões, que só podem ser encontrados ali. E agora, pense: como essa diversidade sobrevive à constante umidade e aos poderosos fluxos de água? Mas espere, ainda não é tudo. A Victoria não é apenas uma cachoeira, é um centro cultural e histórico. Tribos locais, como o povo Ndebele, veneram esse lugar há séculos, considerando-o sagrado. Sabe como eles chamam esse lugar? Mozia Oa Tunya, que significa fumaça retumbante. E o mais incrível, foi nesse lugar que foi fundada a primeira observatório da África, de onde astrônomos observavam estrelas e planetas. Imagine que nesse canto pitoresco, onde a natureza combina força e beleza, foram realizados estudos que poderiam mudar nossa compreensão do universo. O glaciar Bogdanovich não é apenas uma massa de gelo, mas uma verdadeira enigmática natural, estendendo-se por 30 quilômetros ao longo da cordilheira do Tian Shan. Imagine como esse glaciar, que pode atingir até 100 metros de altura, se move lentamente, deixando atrás de si profundas rachaduras e cavernas de gelo que atraem pesquisadores de todo o mundo. E o que é impressionante? O glaciar se formou há aproximadamente 600.000 anos, quando o clima era completamente diferente. Sua espessura pode chegar a 35 metros em alguns pontos, tornando-o um dos mais massivos glaciares da região. Mas isso não é tudo. Em suas profundezas, há minerais únicos que não são encontrados em nenhum outro lugar da Ásia Central. Imagine como os fluxos de água quente, penetrando no gelo, criam cachoeiras maravilhosas que, no inverno, se congelam em formas de gelo esculpidas. Mas o que é ainda mais surpreendente, a temperatura nessa região pode cair até menos 30 graus, tornando o glaciar um verdadeiro desafio para os ousados que se aventuram a explorá-lo.
E o que é ainda mais fascinante? O glaciar está em uma zona de atividade sísmica, adicionando um elemento de imprevisibilidade ao seu estudo. Os cientistas constantemente registram pequenos tremores de terra que podem influenciar sua estrutura e velocidade de movimento. Todo ano, o glaciar atrai milhares de turistas dispostos a testar suas forças na escalada e no trekking. E mesmo que você não seja um alpinista, você pode vê-lo de cima, subindo uma das montanhas vizinhas, onde se abre uma vista impressionante de seus vastos campos de gelo. O glaciar Bogdanovich não é apenas uma parte da natureza. É um mundo inteiro cheio de enigmas e aventuras. E o que é mais intrigante? Estudos mostram que ele pode estar derretendo mais rápido do que pensamos, colocando em risco não apenas sua existência, mas também a ecossistema da região. Trilhas complexas que levam a plataformas de observação revelam vistas cativantes que ficarão para sempre na sua memória. Nesse lugar você pode encontrar cachoeiras que caem de uma altura superior a 100 metros, criando poderosas nuvens de respingos. Esses maravilhosos fenômenos da natureza lembram a força da água e sua capacidade de moldar o paisagismo. É interessante que nesse vale se encontra uma das maiores fendas do mundo, com uma profundidade superior a 3 quilômetros. Imagine um rochedo com cerca de 60 toneladas, preso entre duas rochas a uma altura de quase 900 metros acima do nível do mar. Este rochedo é chamado de Skjeragbolten e é um dos fenômenos naturais mais conhecidos da Noruega. Sua posição única cria a ilusão de que ele está prestes a cair, tornando-se um verdadeiro paraíso para os amantes de adrenalina e fotógrafos. O que torna o Skjeragbolten tão atraente? Todos os anos, milhares de turistas subem até o topo para capturar vistas deslumbrantes e sentir a adrenalina ao se aproximar do precipício. O caminho até lá exige percorrer quase 7 quilômetros de uma trilha pitoresca, onde é possível ver não apenas montanhas majestosas, mas também cachoeiras que cercam a trilha. Mas isso não é tudo. O próprio Skjeragbolten é resultado da erosão glacial e sua origem remonta à época dos períodos glaciais, quando poderosos glaciares moldaram o paisagismo da Noruega, deixando atrás de si formações tão impressionantes. Interessante é que este rochedo não sempre esteve no mesmo lugar. Ao longo de milhões de anos, ele pode ter se movido, e os cientistas acreditam que sua posição pode mudar no futuro devido aos movimentos da crosta terrestre. Lago Natron, na Tanzânia, não é apenas um corpo d'água, é um verdadeiro reino, onde a temperatura pode atingir 50 graus Celsius. Imagine como, com tanto calor, a água se torna tão alcalina que o pH pode chegar a 15. É como se você pulasse em uma solução de detergente. Nas margens desse lago, você pode encontrar fenômenos incríveis. Aqui vivem flamingos que chegam para se reproduzir apesar das condições extremas. Essas aves podem sobreviver nesse ambiente graças à sua fisiologia única. Seu sangue contém proteínas especiais que permitem lidar com altos níveis de sal e alcalinidade. Mas o que faz pensar por que o lago tem essa cor vermelha?
Isso está relacionado às microalgas que crescem em suas águas salgadas. Quando os flamingos comem essas algas, suas penas ficam de um rosa vivo. Sabia que há algo ainda mais impressionante? A água no lago é tão rica em minerais que às vezes forma cristais. Parece magia da natureza. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Quando os flamingos morrem e seus corpos caem na água, eles se transformam em esculturas de mármore, mantendo suas formas graças às condições ácidas elevadas. Essas esculturas parecem estar congeladas no tempo. O Lago Natron não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro laboratório da natureza, onde a vida e a morte se entrelaçam em uma harmonia incrível. E sabe o que é mais impressionante? Em alguns lugares do lago, a temperatura da água pode atingir 37 graus Celsius, até mesmo à noite, criando condições ideais para a vida de micro-organismos que poderiam sobreviver nos ambientes mais extremos do planeta. E mais um fato. Em 1983, no Matterhorn, foi instalada a primeira escultura de gelo do mundo, criada por alpinistas. Essa tradição continua até hoje, e todos os verões aqui acontecem festivais de esculturas de gelo, atraindo muitos espectadores e mestres. O Triângulo das Bermudas. Não é apenas um ponto no mapa, mas uma zona onde navios e aviões desaparecem como se fossem sugados por um buraco negro. Nos últimos 100 anos, mais de 1.000 embarcações e aeronaves desapareceram aqui e o mistério permanece sem solução. Nesta região do Oceano Atlântico, observam-se campos magnéticos anômalos que podem desorientar os compassos. Imagine os capitães perdidos no vasto oceano, sem saber para onde navegar. E isso é apenas o começo. Algumas teorias sugerem que, nesta região, ocorrem verdadeiros terremotos submarinos que podem gerar ondas de até 30 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existem versões de que o Triângulo das Bermudas esconde vulcões submarinos que lançam metano, tornando a água menos densa. Como resultado, os navios podem simplesmente afundar sem conseguir enviar um sinal de socorro. Incrível, mas alguns pesquisadores afirmam que esses eventos podem ocorrer a cada algumas décadas. Mas o que é ainda mais surpreendente?